Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos ler a Bíblia juntos? Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15 e capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui no começo do capítulo 15, Paulo está falando sobre a testificação de Cristo, né? Isto é, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Então ele está falando que, de acordo com as Escrituras, por quê? Porque já estava escrito que isso ia acontecer. Já estava escrito antes de acontecer. Então, nós temos escrito nas Escrituras, em centenas e centenas de anos antes de acontecer, que Cristo iria vir, Cristo iria morrer e ressuscitar para nos salvar. E aí ele vem falando sobre isso. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Como? Porque ele ressuscitou e ele veio para testificar, né, da sua ressurreição. Então ele apareceu aos 12 apóstolos. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, muitos dos quais ainda estão vivos. Ou seja, se as pessoas que Paulo estava falando aqui quisessem testificar disso, as pessoas estavam vivas e poderiam confirmar isso que Paulo estava falando, embora alguns já tenham morrido. Depois apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, ele apareceu também a mim, bem depois dos outros, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Ele quis dizer o quê? Que assim, como se era para ele ter nascido na época que Jesus apareceu para todo mundo, mas não. Ele nasceu depois, né? Como se ele tivesse nascido fora de tempo. Mas é porque Deus faz as coisas do jeito que ele quer, né? E Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E ele queria usá-lo para os seus propósitos. E Deus está aqui, querendo usar você para os propósitos dele também. E você hoje está ouvindo aqui essa leitura bíblica porque Deus quer usar você para os propósitos dele também. Então, continue perseverando, continue lendo a Bíblia, continue se colocando à disposição, porque Deus tem um propósito para você. Depois ele continua falando e explicando sobre a obra de Cristo. E ele começa a contestar o argumento de algumas pessoas que não estavam acreditando na ressurreição de Cristo, né? E aí ele até fala que assim, ó, então toda a nossa pregação é inútil se você acredita que Cristo ainda está morto, né? Mas, e nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus, porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo, e isso logicamente não é verdade se os mortos não ressuscitam. Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão sob condenação dos seus pecados. Nesse caso, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas. E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Porque as pessoas não estavam querendo acreditar, né, que Cristo havia ressuscitado. Então ele está aqui contestando o argumento delas com esse contra-argumento. Então por isso que ele vem com toda essa explicação aqui, a partir do versículo 14 até o versículo 19. Porém, a partir do versículo 20, ele começa a explicar e ele vem falando da glória da vinda de Cristo, que vai ser maravilhoso, onde eu e você seremos resgatados. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, aleluia, e tornou-se o primeiro entre muitos dos que já morreram. A morte veio ao mundo por meio de um só homem, e a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. Pois assim como todos morreram em Adão, por causa do pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Cada um, entretanto, por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá de novo. Aleluia. Depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai. Olha, Cristo pegará todos assim e falar: Deus, toma aqui. É tudo seu, Pai. Ai, que lindo. Depois de destruir todo domínio, autoridade e poder. Lembre-se, em Apocalipse, quando você lê Apocalipse, fala sobre isso. Porque Jesus, ele vai nos resgatar, nós vamos subir, nós vamos cear com ele conosco. Depois vão acontecer várias coisas, nós vamos descer, nós vamos guerrear. Jesus vai resgatar toda a autoridade, poder, domínio, vai ter uma guerra tremenda, tarará, tarará. E aí depois ele vai entregar tudo isso para Deus de volta. Muito lindo. Porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por quê? Quando Cristo morreu e ressuscitou, foi-lhe dado todo o poder. Deus deu para ele um nome sobre todo nome. Ele conquistou isso também. Além de conquistar as nossas vidas, ele conquistou isso também. Gente, vocês não têm a mínima noção do que foi a obra da cruz. É uma obra grandiosa. A gente ainda vai ler Apocalipse e a gente vai ter oportunidade de estudar essa parte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés, exceto naturalmente que Cristo não domina sobre o próprio Pai. Claro que o Pai é o maior de todos, da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Que lhe deu esse poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sobre as ordens daquele que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ordem, decência, hierarquia, o céu é muito organizado. Tudo muito organizado, tudo muito bem feito, tudo muito bem planejado, para que eu e você e todos tenhamos vida eterna, vida com abundância, tanto aqui quanto no céu. É muito lindo ler, é muito lindo saber, é muito lindo. O nosso Deus é lindo. Gente, eu não tenho adjetivos para explicar. A nossa língua portuguesa, por mais que seja uma língua muito rica, né? Veio do latim, que também é uma língua muito rica, a gente não consegue definir, né? Não consegue explanar as definições, falar, explicar o que seria o sentimento que tenho aqui nesse momento. Aqui, a partir do versículo 29, ele segue explicando, porque acredito que ele estava conversando com as pessoas e estava surgindo algumas dúvidas a respeito da morte e ressurreição. E aí ele começou a falar, né, sobre algumas pessoas que estavam falando, testando a morte, testando a vida, né? Porque eles iam lá para Éfeso e ficavam a troco de dinheiro enfrentando animais. E aí ele fala assim: e que vantagem há em lutar contra os animais selvagens em Éfeso, se é somente pelo que eu ganho nesta vida aqui na terra? Se é verdade que os mortos não ressuscitam, façamos conforme diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como dizer assim, é bobagem isso daí. Pra quê? Não faz nenhum sentido. Aí ele fala assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Eles estavam fazendo isso por influência, né?
Um influencia o outro e aí estava confundindo os bons costumes um dos outros, né? Tomem juízo e deixem de pecar. Para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês nunca realmente conheceram a Deus. Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terá eles? Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão as respostas em seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta a não ser que morra primeiro. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado da planta. Tudo que se enterra no chão é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus então lhe dá um corpo novo bem bonito. Exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha. O que ele está explicando aqui? Quando a gente planta uma semente, nasce uma planta, né? Por exemplo, o trigo. Você coloca a semente do trigo lá dentro da terra, tampa, coloca água e espera. Aquela semente, ela morre. Entendeu? A semente morre. Para nascer uma planta, todas as plantas, a semente tem que morrer. Para aí sim a planta nascer. Então é a mesma coisa que acontece com a gente morreu, foi enterrado. E aí a gente vai nascer um corpo glorificado quando a gente ressuscitar para Cristo. E ele está explicando isso aqui nesse texto, a partir do versículo 35 do capítulo 15. Nós estamos no capítulo 15 ainda. E ele está explicando aqui: tal como há tipos diferentes de semente e plantas, assim também existem animais e passarinhos. Espécies diferentes de carne. Os homens, os animais, os passarinhos, os peixes, todos têm uma espécie de carne diferente. Há corpos celestes e corpos terrestres, sendo a beleza dos celestes diferente da beleza dos terrestres. O sol tem uma espécie de esplendor, enquanto a lua e as estrelas têm outra espécie. E as estrelas diferem uma das outras em sua beleza e seu brilho. De igual modo, será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal. Esse corpo aqui é mortal. Mas quando ressuscita, é imortal. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra. Entretanto, estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza, esse corpo, porque agora são corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força, a força de Cristo. Quando morrem, são apenas corpos humanos, porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. Que lindo! Aí, a partir do 51, ele fala assim, ó: nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Por quê? A vinda de Cristo, ela será uma surpresa. Pode ser que algumas pessoas estejam vivas. Pode não, mas sim, exatamente será, né? Algumas pessoas estarão vivas quando Jesus voltar, porque a Bíblia fala que as pessoas o verão nas nuvens, né? Desculpa, é que eu me coloquei me coloquei de forma errada, me perdoem. Porém todos serão transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Sim, referência lá no Apocalipse. Porque virá do céu um toque de trombeta e todos os que já morreram de repente ressuscitarão, com novos corpos que jamais morrerão. Eles vão ressuscitar igual uma planta, vai nascer. Entendeu? Vai ser um piscar de olho, muito rápido. High-tech a coisa. E aí, e os que temos agora, os que vão estar vivos, né? Por exemplo, se acontecesse agora, esse corpo aqui meu, o que aconteceria? Precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer.
Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, ou seja, isso aqui é corruptível, esse corpo, ele vai se revestir do que é incorruptível. E o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura. Ele vai pegar uma referência da escritura lá de trás. A morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Glória! O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso? Como? Como agradecemos a Deus por tudo isso? Paulo está escrevendo aqui, mas eu estou falando também com o meu coração, com a minha alegria, com o meu espírito. Como agradecemos a Deus por tudo isso? Como? Com o nosso viver, com o nosso coração inclinado a Deus em adoração, em alegria, em gratidão, todos os dias, desde o acordar ao dormir. É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sejam dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Olha como ele termina esse capítulo. Gente do céu! Que maravilhoso. Olha, meu coração tá quentinho. Seu coração tá quentinho? Que lindo! Vamos ler de novo? A morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus venceu. Ó, está, ó morte, o seu aguilhão. Onde está? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está? Cadê? O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Pensa nisso. O aguilhão que causa a morte é o pecado. Então a gente precisa vigiar. E a força do pecado é a lei. Então a gente precisa ficar na graça. Presta atenção. Presta atenção. Como agradecemos a Deus por isso? Olha o segredo. Como? Sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Quando você dá graças a Deus, não é inútil. É ok. Quando você ora, é ok. Quando você ajuda o seu próximo, qualquer coisa que você faça. Ajudou uma pessoa a atravessar a rua? Quando você... o que você fizer. Tudo que você fizer para o Senhor é útil. Tudo que você fizer para o Senhor é útil. Sejam dedicados no trabalho para o Senhor. Ah, mas o que eu vou fazer, Michele, para o Senhor? Ah, o que você tem de dom. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ajudar numa obra social. Ok, pode ajudar numa obra social. Ah, eu só fico mudando slide lá na igreja. Você tá sendo útil pro Senhor. Ah, eu não faço nada na igreja, mas eu troco a cama da minha avó. Tá sendo útil pro Senhor. Gente, ora, vigia, cumpre os mandamentos. Tragada foi a morte pela vitória.
Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 16. Nesse capítulo, Paulo começa a falar sobre oferta. Ele está explicando aqui para eles não esperar para juntar as ofertas. Ele até fala assim, ó, essa sua oferta de amor. Ele não fala de cálculo, ele não fala de quantia, ele fala de oferta de amor. Isso é muito interessante. Por que eu tô falando que isso é muito interessante? Porque assim, eu acho que não tem que ficar definindo valores. Quando se fala de oferta de amor, é aquilo que você e Deus definiram, né? A obra, ela precisa de dinheiro? Precisa, né? Precisa, sim, de dinheiro. Porque, por exemplo, se você falar de uma pessoa acamada, uma pessoa que precisa, né, de recursos por estar acamada, por estar doente, um pacote de fraldas, por exemplo, é bem caro para uma pessoa adulta. Para criança já é caro, imagina para uma pessoa adulta. Um pacote de gaze é caro, pacote de ataduras, de medicação é caro, né? Então, se você for pensar em tudo isso, né? Se você for pensar em doações, você já vê que é um valor que é alto, né? Se você for pensar, por exemplo, na situação que nós estamos passando agora, Rio Grande do Sul, as doações que estão sendo enviadas para lá, né? É um valor alto que se necessita para restaurar o estado, né? As cidades que foram afetadas pela devastação das águas. Então, quando se fala de oferta de amor, é disso também. Por exemplo, agora, no Rio Grande do Sul, você vai fazer uma oferta de amor. Você vai mandar para lá o valor que o seu coração estabeleceu, né? Então, eu acredito sim que aqui a orientação dele, a orientação de Paulo falando para as igrejas, né? Aqui ele está falando para Coríntios, né? Para a igreja de Corinto. E então ele está orientando, né, para as pessoas essa sua oferta de amor, junto com uma carta. Aqui, ó, tá escrito. Eu acredito que é o ideal mesmo, né? Não você ficar falando os valores, os líderes, né? Falarem os valores que as pessoas devem fazer. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem aquele valor e ela fica triste, falando, puxa, eu não vou conseguir fazer, né? E ela fica triste de não conseguir fazer. E cada um sabe aonde o seu calo aperta. Uma outra coisa que é importante falar, né? Com Deus não existe barganha. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração inclinado como um adorador. A palavra de Deus fala que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E até mesmo nas leituras que nós estamos fazendo aqui, Deus se mostra sempre falando sobre inclinação de adoração, né? E esse assunto de oferta, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou dar esse dinheiro para a obra do Senhor, porque aí Deus vai fazer. Não, gente, não é assim. Por isso que aqui Paulo escreveu assim, oferta de amor, porque você ama a obra e entende o que é esta obra. Por isso que eu dei um exemplo de uma pessoa acamada e dei o exemplo do Rio Grande do Sul. Porque quando você envia dinheiro para essas obras, você não vai ter nada em troca. Deus não quer moeda de troca. Deus quer o seu coração. Na sequência da leitura aqui, Paulo ele está instruindo as pessoas a receber Timóteo. E aí ele está explicando como fazer essa recepção, como tratá-lo, falando, olha pessoal, Timóteo está indo até aí,
recebe ele como vocês me receberam, como vocês costumam me receber, trata ele bem. Eu quero muito encontrá-lo novamente e eu espero que vocês possam tratá-lo muito bem. Procura não desprezá-lo. Envie-o de volta em paz. Eu achei bem interessante isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, é Paulo que vai vir? Então vamos cuidar de Paulo, não sei o que, ilustre, né? Aí chega o outro, aí fala, é o outro. Deixa pra lá. Não, gente, são todos pessoas. Todos pessoas. Nós devemos amar a todos como a nós mesmos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como você gostaria de ser tratado? Gostaria de ganhar um abraço bem quentinho, assim, um cafezinho bem gostoso, quentinho, um chazinho, não sei se é da turma do chá, da turma do café, né? Ser bem recepcionado, um almoço bem gostoso, uma cama quentinha para você poder deitar, um cobertorzinho, travesseiro fofo, um banho quente, sabonete cheiroso, né? Uma meinha quente para você pôr nos pés. Então, exatamente isso que ele está instruindo aqui. Então, ele está fazendo essa observação aqui entre o versículo 10 e o versículo 12, para que as pessoas recepcionassem Timóteo, assim como eles recepcionam Paulo. Tem um trecho que ele fala aqui que eu achei bem bonito, ó. Estejam vigilantes, permaneçam fiéis ao Senhor, portem-se como homens de coragem e sejam fortes, e tudo quanto fizerem, façam com amor. Paulo, ele tá aqui nesse capítulo 16, finalizando, é o último capítulo do livro de 1 Coríntios, né? E ele tá aqui saudando, falando de cada servo e falando das igrejas da Ásia. E ele finaliza o texto falando assim, ó: que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, que o meu amor esteja com todos vocês, pois todos nós pertencemos a Cristo Jesus. Amém. Ele é bem detalhista, é um capítulo curto, mas ele é bem detalhista e bem zeloso como líder das igrejas. Eu achei bem interessante e achei que, por ser um líder, né, ele foi bem humilde e bem exemplar também, né? Isso é muito importante, como um líder, é muito importante ser humilde, ser exemplar, dar palavras de incentivo, palavras de exortação, palavras de incentivo, palavras de guia, né? Estejam vigilantes, permaneçam fiéis, sejam fortes, façam com amor. Eu espero que essa leitura tenha sido edificante para você, assim como foi para mim. Espero que ela tenha sido uma bênção, assim como foi para mim. Eu espero que você tenha aprendido mais de Deus, assim como eu aprendi mais de Deus aqui hoje. Muito obrigada por ter feito essa leitura comigo. Espero te ver na próxima leitura. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.